Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser um dia que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Hoje, especialmente no meu canal, eu queria estar falando sobre saber repartir, dividir a palavra de Deus, poder ter um entendimento que muitas vezes as pessoas elas até compreendem e lê a Bíblia bastante, mas não sabem fazer a divisão da palavra de Deus. E com isso, acabam confundindo as coisas e botando os burros ou os bois na frente da carroça, sem entender qual a origem que a Bíblia, a direção que a Bíblia realmente está tomando. E a gente vê que muitos anulam até algumas coisas da Bíblia devido a essa complexidade de não conseguir entender a palavra de Deus. E não é que seja algo difícil, mas devido à entrada dos falsos mestres dessas denominações que acabam deturpando a realidade da palavra de Deus, a simplicidade da palavra, querem anular o apostolado do apóstolo Paulo, como a gente vê que naquela época já era bastante comum, e aqui hoje em dia não é diferente. E com isso, chega num ponto que fica meio duvidoso. Eu digo isso por experiência própria, porquanto muitas vezes eu, quando pegava a palavra de Deus, eu olhava que era por graça, daqui a pouco eu achava que tinha que ter obra, e eu ficava naquela indecisão de o que está certo, o que está errado, e não conseguia compreender, até que o Senhor, com paciência, com calma, pegou, me revelou a verdade que está na palavra. Ele não me revelou algo novo, deu um estalo na minha mente, agora eu entendi tudo. Agora eu tenho doutrina nova. Não, sempre esteve no mesmo lugar e sempre vai estar. Não, ninguém pode trazer nada novo mais. Nós temos a Bíblia concluída, completa. E nós temos que saber apenas isso, dividir a palavra corretamente. Eu gosto muito do Evangelho de João, porquanto ele é um evangelho que trata a pessoa do Senhor Jesus como Deus que realmente ele é diferente do Evangelho de Mateus, que é o evangelho escrito para judeus, que a gente vê que foi o único escrito na língua hebraica, se não me engano, e ele é o que mais traz as revelações, né, dos profetas. Ele vai cumprir várias coisas. São um livro que é específico. Não é que a gente não possa usar, não devo usar, mas ali é um livro voltado mais para o lado do judaísmo. E Marcos, a gente vai encontrar o Senhor, vai encontrar o servo, aquele que vem para servir, que veio fazer a vontade do seu Senhor. Ou seja, Jesus, na condição de servo, ele estava servindo ali. Um outro caráter também não vai ter genealogia, assim como João também não tem, porque João ele começa na eternidade. Ou seja, é o verbo que se fez carne. Mas Lucas, nós temos que entender que Lucas não era apóstolo. Lucas ele andou junto com Paulo, assim também como Marcos. Ou seja, foram livros escritos, evangelhos que foram escritos, não sei qual foi a época deles escritos, mas sabemos que eles não andaram com Cristo. Vão ter passagens que vai estar sendo escrita Jesus Cristo sozinho, orando, falando algo com o Pai. Ou seja, como é que eles sabiam isso? Por revelação do Espírito Santo. Então, uma primeira coisa que temos que aceitar é o seguinte: toda a Bíblia, vou falar mais uma vez, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não contém. Se eu falar contém, eu estou dando uma brecha, estou abrindo uma brecha, não, uma porta enorme, imensa, para dizer isso aqui é palavra de Deus, isso aqui não é palavra de Deus. Ah, não, quem falou isso aí foi Paulo. E uma coisa que eu tenho escutado muito é essa questão de muitos falar, não, mas isso daí foi Paulo. Mas vamos pelo que o Senhor Jesus fala.
E a gente pode ver, eu vou até usar essa questão de, vamos ver o que o Senhor Jesus fala, porque ele fala em Atos 9, a respeito de Paulo, qual a gente já vai ver. Eu trouxe aqui João 1, a partir do versículo 11 até o 13, onde a gente vê que, primeiramente, o Senhor Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? O Senhor Jesus era o quê? Ele era judeu. E eles aceitaram, ele não aceitaram. Então, nós vamos ver aqui primeiro esses 3 versículos aqui. Versículo 11 de João 1. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, ponto. Os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, todos, não importa quem seja, judeu, gentil, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todo aquele que crê, aos quais creem no seu nome. Então, todo que crê recebe o poder de ser feito filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, uma pessoa que é nascida de Deus é uma pessoa que recebe vida de Deus. A gente vai encontrar, como já teve vídeos que eu gravei aqui, que o que é receber vida? É a pessoa está morta em seus delitos e pecados e não sente nada. Ela continua pecando, ela continua fazendo o que faz e está tudo certo, tudo normal para ela. Essa pessoa está morta, ela não sente os pesos dos seus pecados. É uma pessoa que está oca, está morto, ela não sente. Você pode pegar um morto e jogar 100 quilos em cima dele, 200, 1 tonelada, ele não está nem aí. Por quê? Ele está morto. E agora, a partir do momento que a pessoa recebe vida, e isso nos fala o quê? Nos fala lá de João 6, que fala que todo que vai a Cristo, ou seja, aprendeu do Pai. Aprendeu o quê? Como é que esse aprendeu do Pai? É receber vida. A gente vê em Efésios 2 que somos salvos pela graça, por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, do mesmo jeito que a graça é um dom de Deus, Ele nos dá, e é uma coisa que não merecemos, e mesmo assim ele nos dá. E a fé também é um dom de Deus. Ou seja, pela fé nós cremos, nós recebemos de Deus a fé, para poder depositar essa fé no Senhor Jesus, para poder, agora sim, receber o Espírito Santo, como fala em Efésios 1, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, ao qual a gente vai decorrer agora, olhando alguns versículos aqui, a gente vai ver. E o que tem me chamado a atenção, que muita gente não compreende a distinção que o Senhor Jesus, após ter morrido, após ter sido ressuscitado, tudo, o Evangelho, todo o Evangelho, ele começa no caráter ainda só tendo judeus, nada mais. A gente consegue ver em Atos 2 que eles falam em línguas que tinham judeus de várias nações. Tem versões que a gente vai encontrar que tinham judeus, prosélitos e homens, gentis, né, de todas as nações. E são essas traduções que trazem um pouco de erro para a palavra de Deus. Não é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai estar errada. Tem traduções que estão com defeitos, mas isso não invalida a palavra de Deus. Por isso devemos usar mais de uma versão da Bíblia para poder ter maior compreensão da palavra de Deus. E a gente vai entender que essas coisas vão acontecer em várias passagens, que vão ter diferenças de tradução. Primeiro que tradução não existe. Existe igualdade, similar, algo que seja similar. Ou seja, uma tradução nunca vai ser igual. Tem países, tem palavras
que não vai ter em uma língua, em outra aí vai ter algo parecido, similar, e vai ser equiparado, equivalente, mas não vai ser a mesma coisa. E isso nós temos que entender, ter bastante atenção para poder distinguir essas coisas. Mas eu não quero chegar agora nesse ponto, não. Mas eu quero sim falar sobre Atos 2, cadê? Aqui. A partir do versículo 37. Ouvindo eles isto, compuseram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependai-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Então aqui, esse 37 e 38, a gente tem que entender o seguinte, como eu já falei, peguem com atenção, leiam a palavra de Deus. E a gente vai chegar agora, depois, em Atos 10, que é onde a gente vê que os primeiros gentis a serem introduzidos no cristianismo são da casa do centurião Cornélio, na família dele, os amigos dele. A gente vê que antes tem também os prosélitos, que tem aquele eunuco, Eutipe, né, da Etiópia, que Filipe batizou ele. E nós temos que ver também que vai ter toda a parte de Samaria, que vai entrar o evangelho lá. Então, tem essas discrepâncias. E os gentis puros, gentis mesmo, a gente vai encontrar em Atos 10. E aqui nós estamos vendo em Atos 2, no versículo 37 e 38, justamente essa questão, que eles tinham acabado de matar o Senhor Jesus. Ou seja, o Pentecoste, eu não tenho muita certeza, mas varia, acho que uma questão de alguns meses do Pentecostes da Páscoa para o Pentecoste. Ou seja, eles tinham acabado de matar o Senhor Jesus, então eles tinham de que se arrepender. Eles tinham realmente que se arrepender, porque eles acabaram de ter matado o Senhor. E até hoje um judeu, quando ele crê no Evangelho, ele tem que se arrepender. Tem que haver arrependimento nele, porquanto ele é culpado de ter matado o Senhor. A gente vê que em Atos 3, quando Pedro dá o testemunho, leiam Atos 3, ele fala que esse Senhor Jesus, que eles mataram, e eles, quando matam Estevão também, eles não aguentam ouvir, cerram os ouvidos, tapam os ouvidos e apedrejam Estevão. E nós vemos novamente. Então, realmente, eles precisavam crer que o Senhor Jesus, que eles mataram, e qual eles pedem? Eles pedem que caia sobre nós o sangue desse homem e sobre os nossos filhos. Ou seja, eles mesmos decretaram e essa sentença caiu em cima deles. Então, nós temos que nos atentar para isso. Então, é diferente o evangelho aqui. O evangelho de Atos 2, a gente vai ver um evangelho para arrependimento. E nós não recebemos, que somos gentis, não recebemos nada. Não recebemos nenhuma palavra extra, fora a parte. E nós podemos ver isso em Romanos 3, no versículo, a partir do versículo 1, Romanos 3, a partir do versículo 1. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Então, Paulo aqui, eu gosto de Romanos, porque ele é o evangelho explicado.
Ou seja, é para a explicação do Evangelho. Muita, em toda a maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confirmadas, pois que se alguns foram incrédulos e sua incredulidade aniquilada, a fidelidade de Deus, então aqui nós vemos que as palavras, os oráculos, foram tudo dadas para eles. Então, os judeus, eles tinham toda a importância, sim. Os judeus eram uma amostra que Deus tirou dentre as nações, ele tirou um povo para ele. Ele tirou de Abraão, ele tirou Isaac, de Isaac, ele tirou Jacó, e de Jacó ele tirou as 12 tribos, como a palavra de Deus nos fala, nos conta, nos deixa claramente. Ou seja, e a gente, quando chega em Gálatas, a gente vê que a lei, qual era a serventia da lei? A lei foi um cercado que Deus colocou, um aprisco, para poder conservar um povo, para o nome dele, para provar que o homem não tinha como se salvar, como a gente consegue ver em Romanos Romanos 11, que todos, tanto quanto gentis como judeus, nós fomos, Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para sermos justificados por graça. Ou seja, Deus é tão bom que, do mesmo jeito que agora nós estamos sendo justificados, nós estamos sendo abençoados pela queda deles, assim eles também serão novamente enxertados na oliveira. Todavia, quando a igreja for quebrada, e muita gente não consegue entender essas discrepâncias, essas diferenças que tem no Evangelho. Mas, voltando a Atos, a gente vai ver agora Pedro falando com da família do centurião Cornélio. A gente vai entender, né? Leiam a Bíblia. Não acredite, chegue e fiquem acreditando no que os outros falam. Realmente pegue a Bíblia e leia ela. Ore a Deus e leia a Bíblia. Porque só assim que se pode entender a palavra de Deus. Não é em aula de teologia, escola, nada disso. É aos pés do Senhor, se considerando, fraco, incapaz de entender a palavra de Deus. Porque quando a gente se acha capaz de entender a palavra de Deus, a gente está se exaltando. Quando a gente fala, eu já conheço a palavra de Deus, a gente está se exaltando. Nós não conhecemos nada, como está escrito em Corinto. Nós recebemos, e tudo que nós entendemos, conseguimos entender, é o próprio Deus, o próprio nosso Pai que nos dá. Ele nos capacita para podermos entender a palavra de Deus. E isso é muito importante que a gente traga isso no nosso coração, que na nossa mente, no nosso dia a dia. E então, Pedro ele vai falar com os da família do centurião Cornélio, aonde nós vamos ver que tinham varões com Pedro, né? Não sei se são 6, a gente vê em Atos 11 que são 6 ali em Atos 11. Não sei se eram só esses 6 ou se estavam lá em Atos 11, só esses 6 com ele que estavam na casa do centurião Cornélio. Ou seja, provavelmente esses 6 homens são os mesmos que estavam no início, ou seja, na fundação da igreja, lá no batismo da igreja, do batismo da igreja. Ou seja, nós não recebemos mais batismo. Batismo já foi batizado com o Espírito Santo. Não existe mais isso. A gente tem que entender em todo tempo que nós cremos. Quando cremos, nós somos selados. Ou seja, não há uma nova abertura, uma nova igreja. A igreja foi batizada. Eu fui batizado no Espírito Santo na igreja. Quando? Lá em 2 de Atos. Ou seja, para mim, podemos falar assim, mal de tudo, poderíamos falar que foi em 10 de Atos. Mas sabemos que tanto eles quanto nós fomos batizados em 2 de Atos. Só que em
em 10 de Atos, nós vamos ver uma confirmação que Deus também dá o Espírito Santo a nós, gentis. Vamos ler aqui a partir do 44, onde Pedro ele pega e fala para eles que o Senhor começa a evangelho, fala o evangelho, fala que esse Jesus que fez essas coisas tal em tal lugar, tal, ele é o Cristo, tal, e explica para eles. Então aí vem a parte. E dizendo Pedro ainda estas palavras, ou seja, o que ele estava dizendo, isso, ele estava evangelizando, falando de Cristo, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, ou seja, todos os que ouviram o evangelho. O quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, que ressuscitou no terceiro dia. Essa a gente vê em 1 Coríntios 15, o Paulo ele dando uma injeção de reforço para aquela assembleia lá, e nós vemos que realmente é só isso que devemos perseverar, de ter isso no nosso coração, de saber que Cristo morreu pelos nossos pecados, ou seja, ele já morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, ele está vivo. Ou seja, essa é a prova de que Deus aceitou o seu sacrifício. Foi perfeito, não falta nada, como ele mesmo falou. Pai, está consumado. Pai não, desculpa. Está consumado. E os fiéis, observe essa palavra no 45. E os fiéis que eram da circuncisão, então os que tinham descido com Pedro, todos quanto tinham vindo com Pedro. Então, aqueles homens que tinham vindo com Pedro, então nós temos que entender uma coisa. Lá a gente vai encontrar em Atos 2, o primeiro, assim, de falar em línguas da igreja. A gente sabe que a primeira fala em línguas foi lá em Babel, que é onde houve a divisão. O Senhor deu divisão de línguas para eles não conseguirem edificar mais a Torre de Babel. E em todo tempo, agora Deus está dando línguas para poder provar que, como está escrito, tem promessas que de boca de outras nações escutariam. E a gente tem que entender que a palavra de Deus fala que os dons, os sinais, né? Aliás, os sinais são para os judeus, ou seja, nós gentios não precisamos. Aqui eles falam em língua porque tinham homens judeus, crentes, cristãos, para poder, a gente vai ver mais à frente, para poder darem testemunho junto com Pedro. Eles serviram de testemunha de que Deus dava também o Espírito Santo aos gentios. Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios. Então, essa aqui é a prova mais clara ainda de que não tinha nenhum gentil lá em Atos 2. A gente consegue ver que é uma coisa totalmente nova aqui. Então, eles estavam ali para receberem todas essas coisas, estavam de testemunho que eles tinham descido com Pedro, e Deus prepara todas as coisas. Pedro nem sabia o que estava acontecendo, mas Deus, ele sabe tudo, todas as coisas. Porque os ouviram falar línguas. Então, por quê? Todas essas coisas, porque eles haviam ouvido eles falar em língua. Então, realmente, peguem a palavra de Deus e leiam. E pergunte ao Senhor, peça a Ele para Ele te dar sabedoria, como está escrito. A gente tem que entender que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá deliberadamente. Ou seja, sem censurar, Ele dá entendimento, Ele dá sabedoria. Peça, porém, com fé. Não peça para, eu quero só saber, conhecer. Não, Deus não satisfaz a curiosidade de ninguém. Primeiramente, obedeça ao seu pai. Se realmente você crê, ele é seu pai. Então, se Deus é seu pai, obedeça a ele, se submeta a ele. E aí sim,
quando você começa a obedecer a Deus, aí você está apto a realmente poder aprender mais, se achegar a Ele. E magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode algum porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, ele está perguntando não para os da família do centurião Cornélio, ele está perguntando para aqueles varões que desceram com ele, que eram da circuncisão, que serviram para ele de testemunha em Atos 11, e a gente consegue ver isso também em Atos 15. Então temos que entender claramente isso, que as coisas que Deus faz é perfeita. Então já desceram. Todavia a gente tem que entender o seguinte: quando Deus prepara alguém para pegar o evangelho, ele também prepara alguém para ouvir, do mesmo jeito como a gente vê aqui na família do centurião Cornélio. Pedro, ele recebeu um sonho dos animais impuros, que significam nós gentis, e ao mesmo tempo tinha enviado o anjo na casa do centurião Cornélio, que mandou ele falar o que manda: homens, vai, procura Pedro, porque ele tem palavras para te falar, ou seja, para a tua salvação. Ou seja, nós temos que entender que a salvação é Deus que faz. A salvação vem de Deus, e somente, ou seja, ninguém vai a Cristo se Deus não der, porque todos serão ensinados por Deus, como está em João 6, como está em Efésios 2, ou seja, nós temos que entender que é Deus que nos conduz ao seu Filho, e o seu Filho que nos conduz ao Pai. Ou seja, porque nós de nós mesmos nunca, jamais iríamos querer Deus, porque nós, por natureza, somos inimigos, como está escrito em Romanos 3. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Ou seja, nós entendemos que se alguém busca a Deus é porque ele recebeu vida, assim como o centurião Cornélio. Ou seja, ele fazia esmolas ao Senhor, ele buscava o Senhor. E por quê? Porque o Senhor tinha dado vida a ele. Ele ainda não conhecia o Evangelho, ou seja, ele não conhecia a palavra de que Cristo tinha vindo e tinha morrido, tanto pelos judeus quanto pelos gentis. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhes que ficassem com eles por alguns dias. Então, todo o tempo nós vemos que eles receberam o Espírito Santo antes de ser batizado. E mais um detalhe: o batismo, devemos sim ser batizado, mas o batismo não traz salvação. O batismo é um cumprimento que devemos cumprir. E uma coisa muito simples, muita gente fala assim: então eu vou crer e não vou batizar e eu estou salvo. Vem cá, você creu mesmo, de fato? Se você creu, qual o problema de você se molhar, tomar um banho? Porque o batismo é se vestir, botar uma roupa dizendo: eu sou cristão. A gente tem que entender que em Pedro, não me lembro em qual fala, não lembro se é a primeira Pedro ou a segunda, mas a gente vai encontrar o quê? Uma verdadeira figura vos salva. O batismo, não o do despojamento da imundícia da carne, ou seja, não de um banho, mas da indagação de uma boa consciência para com o Senhor. Ou seja, como assim da indagação de uma boa consciência para o Senhor? Crendo que Cristo Jesus morreu pelos meus pecados, que foi sepultado, que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso. É isso que eu tentei na minha mente, a indagação de uma boa consciência. Como assim boa consciência? Boa consciência que Cristo já consumou tudo, como ele mesmo falou. Eu não devo mais nada a Deus. Eu sou devedor, sim. Sou devedor ao amor que ele me dá. Eu devo amor a ele. Ou seja, mas agora
nada, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, agora eu sou de Cristo. Cristo me comprou para o Pai. E agora nada, nem ninguém, a palavra de Deus é muito clara, nada, ninguém. E ele mesmo fala em João 6, todo o que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, nunca. Em João 10, a gente vê que ninguém pode arrebatar uma ovelha da sua mão, ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Então é nunca, nunca irei perder minha salvação, porque Cristo morreu por mim. E isso nós temos que trazer, fortificando sempre nessas palavras, entendendo que Jesus Cristo, ele é o meu Senhor, que Jesus Cristo, ele é o meu Salvador. Eu sou devedor. E agora, a sua graça, o seu amor me constrange. Agora eu não vivo mais para mim. Ou seja, eu morri. O batismo simboliza eu estar o quê? Morrendo. Eu estou falando, do mesmo jeito que ele morreu, eu estou morrendo também. Então eu morri com Cristo. E agora, do mesmo jeito que ele ressuscitou, eu vivo. Mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo o tempo eu tenho essa natureza carnal, humana ainda, que ainda está sujeita ao pecado. Por isso que a palavra de Deus nos traz, mostrando que temos correção, que Deus açoita a todo o que recebe por filho, porque não há filho que esteja sem correção. Então nós temos que entender isso. Por isso que há muitos fracos, enfermos e muitos que já dormem. São palavras que falam seriamente de correção, sobre perder a vida. Um cristão verdadeiro, que crê realmente, ele perde a sua vida, mas nunca, jamais perde a sua salvação. A palavra de Deus, ela não pode se contradizer, ela não pode ir contra. A palavra de Deus, ela vai ter palavras que parecem que falam que o cristão pode perder a salvação. Só que uma pessoa que perde, entre aspas, a salvação, ela nunca, realmente ela nunca creu, ela só professava, era só da boca para fora. Ou seja, ela chegou ao conhecimento da verdade, mas ela nunca realmente creu, ela nunca realmente depositou a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, como a gente já viu aqui, nesse pequeno pouquinho de tempo aqui, a gente conseguiu ver essa questão dessa diferença do judeu, quando se converte, ele tem que se arrepender da morte do Senhor Jesus. Ou ele vai receber o batismo para arrependimento de pecados. E agora, nós não sabíamos de nada quando a gente viu em Romano, a gente não recebeu lei nenhuma. Nós somos gentis. Éramos, né? No caso, eu era gentil, agora eu sou igreja. E agora, tanto sendo judeu ou sendo gentil, creu em Cristo Jesus é igreja, e não uma continuação de Israel. E são coisas que as pessoas não conseguem diferenciar e querem trazer doutrinas, coisas do Antigo Testamento para essa dispensação da graça. Ou seja, esse tempo que o Senhor está tratando com nós, como está escrito, porque agora convém que por um tempo o Senhor tome um povo para o seu nome dentre os gentis. A gente vai encontrar isso em Atos 15 e em Romanos 11. Ou seja, são discrepâncias que mostram que nesse tempo agora o Senhor encerrou. E a gente consegue ver lá no apedrejamento de Estevão que o Senhor estava de pé ainda. Ele estava esperando para ver se os judeus iriam haver arrependimento. E agora o Senhor está tratando com nós, com os judeus, com os gentis. Então nós temos que entender essas coisas, que o Senhor está tratando com os gentis, não está tratando mais com os judeus. O testemunho dos judeus está está pausado, porquanto esse testemunho ele vai voltar a ser erguido, como está escrito na palavra de Deus. Mas vamos dar uma lida aqui
em Atos 9, né, na conversão de Paulo, que muita gente fala assim, não, mas só acredito nas palavras que foram do Senhor Jesus, o que Paulo fala muito difícil. Muita gente usa aquela parte que Pedro fala que Paulo escreve as coisas de difícil interpretação, como se que os indoutos distorcem, como também torcem as outras escrituras. Ou seja, o homem que não quer entender, ele distorce. O homem que não crê, ele distorce. Sendo que Paulo escreve aqui é muito claro. Só que o Senhor Jesus, ele dá testemunho de Paulo aqui. Nós vamos ver aqui agora em Atos que o Senhor, o Paulo, ele quando estava indo pegar em Damasco, né, cartas para levar os cristãos da igreja presos, ou até mesmo, se necessário, tirar a vida deles, e o Senhor se apresenta a ele. E vamos ver aqui o capítulo 15. Disse-lhe Ananias não queria ir lá, estava com medo de Paulo, né, que era Saulo, estava com medo de Saulo, porque todo o tempo ele levava preso. Então, vamos botar o versículo 14. E aqui tem poder... 13, desculpa, vamos pensar o versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ou seja, ele está falando aqui de quem? De Paulo, que era Saulo, não é Saulo no caso. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Ou seja, ele tinha poder para prender a todos o que invocasse o teu nome. O nome de quem? O nome de Jesus. E o Senhor Jesus aqui fala para Ananias: disse-lhe, porém, o Senhor. Então, esse é um testemunho que o Senhor fala. Primeiramente, quem escreveu Atos, nós sabemos que foi Lucas. Então, temos que entender que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Toda a palavra de Deus foi guiada pelo Espírito Santo. Então, se eu não vou crer no que Paulo escreveu, sinto muito, mas eu tenho que rasgar a Bíblia e jogar fora, tacar fogo nela. Ou eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, ou eu não acredito em nada, porquanto o Senhor Jesus não escreveu nem uma palavra na Bíblia. O Senhor Jesus não escreveu João, ele não escreveu Lucas, ele não escreveu Marcos, ele não escreveu Mateus. Ou seja, todos foram homens que escreveram, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E do mesmo jeito, Paulo, que escreveu as cartas que a gente vai encontrar, as cartas de Romanos, de Corinto, todas essas cartas que ele escreveu, assim como os apóstolos também, com Pedro, João, como a gente vai encontrar em muitas passagens, esses escrevendo também cartas, também guiadas pelo Espírito Santo. Não é opinião de Paulo. O que Paulo pensava, o que Paulo achava, não existe. Nós temos que entender que a palavra de Deus é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Lembra lá de João 17, onde o Senhor Jesus fala que mandaria o Espírito que nos guiaria em toda a verdade. Ou seja, ele nos dá a compreensão, nos faz entender. Mas a partir do momento que nós colocamos no nosso coração que nós temos entendimento, que nós podemos entender, não vamos conseguir entender. A não ser que nos humilhar e falar: Senhor, me ensina, Senhor. Eu não sei. Porque é isso que ele quer. O Senhor quer humildade. Ele quer que a glória seja somente dele. Porque se eu posso aprender, então eu sou o cara. Eu sou bom, eu consigo aprender a Bíblia. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente se ponha aos pés dele, de joelho, e implore e fale: Pai, me ensina. Eu quero conhecer de ti para te obedecer mais e mais. Por que mais e mais? Porque a primeira coisa que precisamos saber é que um filho
ele obedece o pai e fala, me dá a mão para a gente atravessar a rua. Olha, não pode fazer isso. Ele obedece sem questionar. E devemos ser filhos obedientes, no mesmo caráter que o Senhor Jesus foi. Agora nós devemos andar nas obras ao qual Deus Pai preparou para que andássemos nela antes da fundação do mundo. Ou seja, as obras que fazemos não são nossas, as obras são preparadas por Deus. E muitas vezes achamos que estamos fazendo obra para Deus e estamos fazendo a nossa vontade. Entende? Pergunte a Deus o que Ele quer que você faça. Converse com o Pai. Fale com Ele. Ele é seu Pai, se você realmente crê. E Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento àquele que realmente de coração se põe de joelho, se humilha e fala, Pai, me ensina. Eu quero entender. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentis. Então, Paulo era escolhido do Senhor. E que testemunho maior do que esse? Será que o Senhor escolheu errado? Ah, Senhor, você escolheu Paulo, mas ele está escrevendo as coisas aqui que não vai estar de acordo com a tua palavra, não. Será que Deus escolheu errado? Será que o Senhor Jesus escolheu errado? Quando a gente não aceita as palavras de Paulo, a gente está negligenciando, a gente está falando que o Senhor escolheu mal, a gente está, sabe, não quero nem pensar e falar uma coisa pior, a gente somente deve crer, é por fé. E 2 reis e 2 filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E, gente, todo mundo sabe, né, que Paulo foi o que mais padeceu. Paulo, a gente vê que foi preso, que foi açoitado, que passou em perseguições dos irmãos, dos falsos irmãos, todo o tempo a gente vê que Paulo foi que passou, que mais trabalhou na obra do Evangelho, foi o que foi mais perseguido e até hoje é o mais perseguido de todos os apóstolos. Por quê? Porque toda a parte que é dada à igreja, a gente vai encontrar onde? Aqui em Paulo. E realmente, quando nós entendemos essas coisas, Gálatas 2, Paulo dando um testemunho de que o evangelho que ele vinha pregando tinha consistência e tinha aceitação. Gálatas 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentis, e particularmente aos que estavam em estima, para que... Calma, me perdi aqui. E subir... rapidinho. A gente tem que entender que essa descida de Paulo, né, a subida dele a Jerusalém, é a mesma que está lá em Atos 15, ao qual ele vai lá e expõe esse evangelho aqui. E subir por revelação, por uma revelação, ele expôs o evangelho que prego entre os gentis, e particularmente aos que estavam em estima, para que
de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então, todo o tempo nós temos que entender que Paulo ele está querendo provar que o evangelho dele realmente estava de acordo. E aí ele continua falando que Tito estava com ele, não se constrangeu a se circuncidado, mesmo o pai dele sendo gentil, e vai falando. E aqui no 5 ele começa de novo. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos, ainda nem por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, a verdade do evangelho permanecesse. Paulo ele estava lutando pela verdade do evangelho. Quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo. Aqui ele está falando dos judeus. Não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Ou seja, não adianta ter aparência de cristão. Se a pessoa realmente não crê, não adianta. A gente tem que entender que a salvação não é pelo bom andar, não é pelo bom porte, não é pelo... Isso deve acontecer, porquanto a pessoa salva, ela vai produzir frutos, porque ela está na videira. E se ela não está se ela não está produzindo fruto, ela vai ser disciplinada pelo pai. Ou seja, o pai corrige todo o que recebe por filho. E se não está sem disciplina, então não é filho, é bastardo. E aqui nós continuamos aqui no versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão... Então, tem uma diferença do evangelho para os gentis e para os judeus. Que seja, os judeus tinham que se arrepender, porque realmente eles crucificaram o Senhor. E é isso. Agora, o da incircuncisão dos gentis é aquele, crê e seja salvo. E realmente vai haver arrependimento de pecado, vai haver um arrependimento. Quando a pessoa entende realmente que Cristo morreu em todos os seus pecados, a pessoa vai se arrepender, a pessoa vai entender. Me estava confirmado como a Pedro o da circuncisão. Então, ele fala aqui bem claro, ele estava confirmado o da incircuncisão, o da circuncisão, assim como Pedro o da incircuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com a eficácia para com os gentis. Então nós temos que entender que Deus, do mesmo jeito que levantou Pedro para ser apóstolo dos judeus, também levantou Paulo para ser apóstolo dos gentis. Pedro, em todo caso, ele que deu o início, porque o Senhor deu as chaves para ele poder abrir, para ele dar início, o pontapé inicial em tudo, tanto no judaísmo quanto nos gentis, tanto da circuncisão como os da incircuncisão. Mas Paulo, nós vemos que ele dá continuidade, que ele era o apóstolo da incircuncisão. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos
gentis e eles a circuncisão. Ou seja, nós vamos conseguir ver aqui uma diferença grande, que eles, quem? Paulo e Barnabé tinham a função de quê? De irem aos gentis, virem a nós. Ou seja, nós temos que entender que as cartas e epístolas de Paulo são para nós gentis. Em Atos 19, nós vamos ver aqui a questão da imposição de mão de pessoas recebendo o Espírito Santo, né, por meio da imposição de mão, como alguns também erroneamente falam. Nós temos que entender que, como está escrito lá em Efésios 1, que tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ponto final. Esses aqui eram judeus, que Paulo também ele fazia isso, ele fazia a escalada dele nos judeus. A gente vê que toda vez que ele via uma sinagoga de judeus, ele ia, como era do seu costume. A gente vai ver isso em Atos 17, que ele vai lá em Tessalônica, vai em Bereia. Toda vez que ele via já era costume de Paulo. Então, a gente tem que entender que ele fazia isso andando por aqueles redores, começava a pregar para os gentios, para os judeus, aliás. Os judeus não queriam ouvir, então ele pregava a nós, aos gentis, e os gentis recebiam a palavra, e o que deixava eles com inveja. Leia Atos 17 e você vai entender um pouco melhor que os gentis até hoje sentem inveja. Leia Romanos 11 também, que fala disso, que eles são inimigos por causa de nós, do Evangelho. Então eles são inimigos do Evangelho por nossa causa, porque, como está escrito, por gente insensata colocarei inveja. Ou seja, eles sentem inveja de nós por agora nós sermos participantes. Por isso que teve que ter aqueles varões com Pedro lá em Atos 10, para poder testificarem, darem testemunho de que Deus dava o Espírito Santo também aos gentis, que Deus agora ele abriu a porta, ele tinha derrubado o muro de divisão, de separação que havia. Ou seja, acabou. O judaísmo agora não tem mais vez. Agora, seja judeu ou seja gentil, criam que Jesus é igreja. Atos 19, a partir do versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: receberam vós já o Espírito Santo quando cresteis? Então, realmente, novamente, tendo nele também crido, recebeste o Espírito Santo da promessa. E aqui, novamente, ele está falando o quê? Quando crestes. Então, aqui eles vão falar, a pergunta que Paulo fez. E ele disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Entende? Eles nem sabiam. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem no que após ele havia de vir, visto em Cristo, em Jesus Cristo. E os que ouviram, observa, e os que ouviram o quê? O Evangelho. Foram batizados em nome do
Senhor Jesus. Agora esses aqui tiveram que ser quê? Novamente batizados. Porque eles tinham sido batizados o quê? No batismo de João. Batismo de arrependimento de pecados. Aqui esses judeus não precisavam de se arrepender, mas porque eles estavam no mesmo caráter dos apóstolos. Eles criam, porque eles tinham crido no batismo de arrependimento de João. Eles já tinham se arrependido. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Entende? O reino está aqui agora na terra também. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus veio e inaugurou o seu reino. Só que esse reino se encontra em oculto. Agora, esse reino, onde todos se fazem participantes, nós temos que entender que o reino do céu é semelhante a um campo, onde é plantado o trigo e onde tem trigo e joio. Entende? As parábolas. O reino do céu é comparado a uma rede de um pescador que apanha tanto os peixes bons quanto os peixes ruins. Será que esses peixes estão falando mal de alguém? Entende? O reino do céu é uma esfera que tanto tem verdadeiros como falso. O reino do céu é o reino aqui na terra, que é guiado, é regido pelo céu. Qualquer um que professe o nome de Cristo Jesus, seja verdadeiro ou falso, ele faz parte do reino do céu. Então, quando o Senhor vier no milênio para estabelecer o seu reino, que é outra parte que as pessoas têm uma grande dificuldade de entender. Nós cristãos esperamos o Senhor a qualquer momento, no arrebatamento, no abrir e fechar de olhos, para encontrar o Senhor nos ares. Agora, a vinda do Senhor para estabelecer seu reino do milênio, aonde ele vem e destrói o anticristo, que vai estar num novo templo fake que eles vão construir, vão levantar em Israel. Leia 2 Tessalonicenses 2, que fala sobre isso. Entenda que o arrebatamento está em 1 Tessalonicenses 4, em Romano, 1 Corinto 15, a gente vai encontrar o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4, a gente conta o arrebatamento. A gente vai entender um pouco melhor também utilizando 2 Corinto 2, onde fala do tribunal de Cristo, que o tribunal de Cristo ele é em etapas. Temos que entender que em etapas. A primeira parte que a gente tem que entender é que é para nós, para a questão, para receber o que nós fizemos por meio dos nossos corpos, desde que nós nascemos, antes mesmo de ter se tornado cristão. Então, nós vamos sim passar pelo tribunal de Cristo, mas não é um tribunal de sentença, não é uma lavratura de sentença, mas um tribunal de avaliação de obras. Por quê? Porque a palavra de Deus não pode se contradizer. Não pode se contradizer. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Não entra em juízo. Entende? Leia João 3, leia João 5, que falam sobre isso. Então nós entendemos que nós que vamos ter que passar, como a palavra de Deus fala que todos passaremos. E 1 Corinto 3, que fala que os que tiverem a obra que não se queimar, esses receberão galardão. Todavia, a obra de alguém que se queimar sofrerá detrimento, perda. Mas o tal será salvo como que pelo fogo, ou seja, pelo juízo de Deus. E o juízo de Deus não pode se anular. Então, o fogo é o juízo de Deus. Nós não vamos passar pelo fogo. Por quê? Pelo juízo de Deus. Porque a palavra de Deus não pode se contradizer. Quem crê? Você crê? Então você não entra em juízo. Mas o tribunal de Cristo, as suas obras vão ser contadas para ver se você vai receber galardão, sim ou não. Entenda isso. E os que ouviram, entenda, voltando aqui, né? A gente está falando de receber o Espírito Santo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus.
e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então nós vemos aqui que a questão para receber, quando a gente vê, quando creram, no versículo 2, e ele teve que impor as mãos, mostrando que realmente aqueles homens receberam também o Espírito Santo. Só que a gente tem que entender que ali aqui foi um caso fora a parte, porque eles tinham vida, mas não conheciam o Evangelho, ainda não tinham sido selados com o Espírito Santo da promessa, como a gente vê em Efésios, que leiam Efésios 1, leiam Efésios 2, leiam a Bíblia, leiam as cartas, leiam as epístolas, pergunte ao Senhor. Então a gente tem que entender que a gente não pode ir somente pela cabeça do outro. O que eu estou falando aqui, não acredite, pega a Bíblia e confira. Poxa, o que Daniel está falando? Realmente está de acordo com a Bíblia? Então, eu tenho que fazer teologia. Não, pelo contrário, um homem que faz teologia, que acha que está se especializando, que acha que por ler, ele está, pelo contrário, está se perdendo, ele está embolando o meio de campo todo. Então a gente tem que entender que a palavra de Deus é muito clara, que vão se enganando e vão sendo enganados. Leia Judas. Judas só tem um capítulo, mas leia com atenção. Ali a gente vai entender, sabe? A palavra de Deus nos explica todas as coisas. Vamos voltar em Gálatas. A partir do versículo Gálatas 1, a partir do versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Tem outro evangelho? O qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Entende? Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, seja maldito. Se alguém falar que precisa alguma outra coisa, assim, ele vai repetir. Assim como já vô-lo dissemos, agora novamente. Agora de novo. Também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja maldito, seja anátema. Ou seja, o evangelho é qual? Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Porque persuando eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar aos homens. Como é agradar os homens? Agradar os homens é simples. Eu falo, olha, se esforce, se você se esforçar, aí você recebe a salvação. E aí o que você vai fazer? Olha, eu tenho me esforçado, eu vou conseguir a salvação. Ou seja, você está falando que você tem participação na salvação, o qual é mentira, o qual não vem por obras, é por graça. Como a palavra de Deus fala em Romanos 11, versículo 6, fala, se é por graça, já não é mais por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. E nós temos que entender a palavra de Deus, que ela é firme, ela é rígida, ela fala uma coisa só, ela não se dobra. A palavra de Deus, ela falou que quem crê tem a salvação, tem a salvação. Se
estivesses ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo não estava agradando aos homens. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, novamente, nós vimos lá em Atos 9, né, que o Senhor Jesus dá testemunho de Paulo. Nós vemos aqui novamente ele falando que ele recebeu esse evangelho de Cristo Jesus. Por isso a gente encontra várias vezes ele falando assim, o meu evangelho. Sim, o evangelho de Paulo. Então foi o evangelho que Cristo deu para ele pregar. A gente, quando abre Romanos, estamos passando aqui, já estou com Atos, aqui Atos 1 Coríntios, já no tiro, abri aqui no 1 Coríntios 15. Vou ler aqui só para a gente vai lá em Romanos depois. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também perseverais. Tá vendo, Daniel? Tem que perseverar. Sim, tem que perseverar. No quê? Vamos ver no que temos que perseverar? Pelo que também sois salvos, se é que retiverdes tal como tenho anunciado. Então temos que ter tal como ele tem nos anunciado. O quê? Se é que crestes em vão. Então nós temos que crer e não podemos voltar atrás. E isso aqui, justamente, é o que ele está falando lá em Gálatas, que eles estavam descaindo do evangelho, que ele chama eles de quê? Em Gálatas 3, de insensatos. Por quê? Vamos ver aqui. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, que, segundo as Escrituras, Paulo não está falando dele. Ele não está falando, ele recebeu isso do Senhor. Ele está falando segundo as Escrituras. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Entende? Entende a grandeza? Aí, voltando aqui em Romanos, a gente vê que muitos pegam e querem usar esse evangelho da graça, falando que a gente prega libertinagem. E eu gosto muito desse versículo 8. Esse versículo 8, ele já anula qualquer coisa que o homem tente falar. E porque não dissemos como somos blasfemos e como alguns dizem que dizemos. Então, a gente vê aqui que alguns ali estavam dizendo que como somos blasfemos, como alguns dizem que dizemos. Então, tinham alguns que falavam que eles diziam que vamos fazer as coisas erradas que estamos salvos. Façamos males para que venha bens, a condenação desses é justa. É aquele que fala assim, então é só eu crer, e aí eu posso fazer o que eu quiser, eu posso matar, eu posso roubar. É triste isso. Que muita gente pensa assim, então eu estou salvo. Essa pessoa nunca, realmente nunca creu realmente no Senhor Jesus. Porque
Se ele crê, ele vai falar assim, como assim? Cristo morreu por mim? Poxa, a palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. Calma aí, o Senhor morreu por mim? Deus é meu Pai agora. Eu devo fazer a vontade dele. Que ele pede. Ele pede para mim não viver para mim. Agora minha vida é sua. Eu quero viver para ti. Sabendo que eu vou tropeçar, eu vou cair. Não porque eu quero, mas porque eu sou fraco. A minha carne é suscetível ao erro, ao engano. Mas pedindo força para me guardar, como a palavra de Deus fala, que aquele que nos chamou nos aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos tropeçando, errando, falhando, porque enquanto estivermos nesse corpo corruptível, nós vamos errar. Nós vamos errar. Todos nós. Não tem ninguém que possa falar, eu não erro. Se alguém fala que não erra, ele já está errando. Se alguém disser que não peca, esse tal já está pecando, como fala João lá na sua primeira epístola. Todos nós pecamos em pensamentos, em atos, em falar, em gestos. Então nós temos que entender que se for pelo que a gente faz, a gente está condenado. A gente só consegue ser salvo por graça, que é o favor imerecido. É o que a gente não merece. Mas Deus nos dá por graça, por amor. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ver aqui. A partir do 10, tá? Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Então, a única maneira de alguém buscar Deus é se Deus injetar a vida. Injetar a vida. A gente conta em Romanos 7, o homem com vida, que ele fala que o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. E o bem que ele quer fazer, esse ele não faz. E ele fala assim, quem pode me salvar dessa maldição? Desse corpo, dessa desgraça, dessa maldade? Ele fala o quê? Graças a Deus por Jesus Cristo. E logo, em Romanos 1, a gente conta. Ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Aí fala o quê? Que quem está em Cristo agora em Cristo, já não há mais nem condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé. Então nós somos justos pela fé. Nós vamos ver isso também em Romanos 4. Em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. É fé, é somente crer. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados. Um justo, nós somos justos porque somos justificados. Nós vamos ver também no 4, né, que Abraão é justo porque foi justificado. Porque ele creu em Deus. É por isso que somos justificados. Nós somos justificados como cremos que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Entende? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça.
gratuitamente. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa para mim receber essa salvação, ou para me manter a salvação, já não é mais graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então a gente tem que saber que o sangue de Jesus é esse sangue que apaga os nossos pecados. Com esse sangue, ele comprou nossa salvação. Ele comprou nossa vida, que nós não tínhamos. Entende? Agora, você vai falar que o seu pecado, ele consegue sobressair o sangue de Cristo, que o seu pecado é mais forte que o sangue de Cristo. Entende? O sangue de Cristo apaga todos os pecados. É um alvejante que deixa o cristão limpo, a indagação de uma boa consciência, em saber que o sangue que foi derramado naquela cruz foi por mim. Ele morreu por mim. Eu não posso falar por você. Então, você que tem que saber, Cristo morreu por você? Essa é a pergunta. Cristo morreu por você, sim ou não? Você crê no que está escrito na palavra de Deus? Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê, entendeu? É salvo. Agora, é automático. Creu, salvo. É selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo que é dado para ficar conosco para sempre. Ou será que o Senhor Jesus está brincando? Ou será que, eu falei sempre, mas é para sempre. Uma vez que você creu, você foi selado com o Espírito Santo. E os dons de Deus são sem o quê? Arrependimento. São sem o quê? São irretratáveis. Leia. Romanos 11 fala sobre isso. Ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, único justo é Cristo Jesus, e justificador. Nós somos justos porque somos justificados. Então, Cristo Jesus é o único justo. E nós somos justos também. Mas por quê? Somos justificados. Por quê? Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, aquele que tem fé em Jesus é justo, mas porque foi justificado. Eu merecia o lago de fogo e não recebi e não vou receber, porque Cristo morreu no meu lugar. Entende? É esse o evangelho. É isso que a gente tem que trazer na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, principalmente no nosso espírito, que ele deve concordar com o Espírito do Senhor. Porque quando trazemos isso ao nosso intelecto, está escrito, mas será? Não temos que duvidar, temos que nos fortificar, como a palavra de Deus fala, nos fortificar cada dia, sabendo que quando nós errarmos, vacilarmos, cometemos algo de errado, vamos nos entristecer, pois o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele nos entristece e realmente vamos começar a pensar, poxa, será que eu perdi a salvação? Porque pode acontecer. Mas quanto mais experimentados nós estamos na presença do Senhor, de estar em comunhão com Ele, nós vamos entender que nunca, jamais, um verdadeiro salvo perde salvação. Porque ele não fez nada para receber. E ele não fez nada para manter. Porque Cristo salvou, Cristo mantém. Se Cristo recebeu você,
ele jamais irá te jogar fora. Se Deus te deu a ele, impossível. Ou será que ele vai chegar e fazer, pai, você me deu, você falou para mim não perder, mas não deu. Unicamente só vai se perder aquele que não crê. Aquele que só professava, que lutou. Eu lutei muito para me salvar. Tá ferrado. Porque Romanos 9 a gente vê. Porque não é para o que quer nem o que corre, mas para quem Deus usa de misericórdia. Vamos ler aqui Romanos 4. Vamos pegar aqui do versículo 3. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Tá, então Deus me deve, eu estou trabalhando, Deus me deve. Será que você teria ousadia de falar isso? Que Deus te deve? A gente é devedor. A gente deve a Deus. Deve todo o amor. Deve o filho dele. O filho dele morreu por nós. E é isso que temos que trazer em mente. Que Deus nos ama. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. Ímpio é o pecador, sabe? Ouve isso. A sua fé lhe é imputada como justiça. Então temos que entender que a fé nos é imputada como justiça. A gente encontra essa questão de Abraão creu em Deus também. Isso foi imputado como justiça. Em Atos 3, a gente vai encontrar isso também. Em Gálatas 3, a gente vai encontrar a mesma coisa. E a gente encontra uma diferença lá em Tiago, falando que Abraão foi justificado pelas obras, que as obras também contribuem. E certamente Tiago, e o livro de Tiago e os livros de Paulo não estão entrando em contradição com o outro. Tiago é aqui na terra, é olho no olho, é o homem falando para o outro. Olha só, você se diz cristão, mas vem cá, como é que eu vou saber que se você é cristão mesmo? Eu não estou vendo, você é tudo avesso. É isso que a palavra fala. Tem tu obra? Tem tu fé? Me mostra. Vai, me mostra para mim, me mostra aí a tua fé. Sem as tuas obras, que eu te mostrei a minha fé pelas minhas obras. Observa, é uma comunicação que horizontal, de homem para homem, de olho no olho. Vem cá, você é meu irmão mesmo? Posso dar a destra em comunhão? Calma aí, mas você está avesso à palavra de Deus. A palavra de Deus fala, se alguém diz ser irmão e não anda conforme irmão, nem com tal saudar e nem comer com tal. Porque senão eu sou participante. Então nós temos que ler a palavra de Deus. Corinto fala sobre isso. A gente tem que entender que 1 Corinto 1, 1 Corinto 2, 1 Corinto 3, 1 Corinto 4, 1 Corinto 5, 1 Corinto 6 tratam esses pontos cruciais. Entende? A gente tem que entender essas coisas. E não entendemos porque ficamos restritos a não ler as cartas e as epístolas. Vem cá, se eu sou igreja, o que tem de mandamento para a igreja? Vou buscar lá em Jeremias, vou buscar lá em Provérbios. Não é que não podemos ler, devemos ler todas as passagens do Antigo Testamento, mas entendemos que a gente vai usar como aplicação para a nossa vida. E não pegar e falar assim, então eu tenho que pegar o meu vizinho que está me perturbando e tenho que matar ele, tá? Fala que é olho por olho, dente por dente. Entende? Eu vivo na graça, nesse momento de graça. Enquanto essa dispensação reinar, ela está aqui, essa dispensação, que não importa. Muita gente fica assim, então se um bandido crê, ele está salvo? Olha para a cruz.
o que estava do lado de São Jesus, creu nele e pediu o quê? Senhor, quando entrares no teu reino, ou seja, quando o Senhor voltasse para entrar no reino, e o Senhor fala o quê? Fala melhor para ele. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele pediu o reino, o Senhor deu algo melhor, o paraíso. O Senhor irá vir estabelecer o seu reino. Entende? Romanos 8, para a gente acabar aqui e terminar. Que diremos, pois, a estas coisas, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem? Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Entenda uma coisa, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por mim, por você, para todo aquele que crê, como está em João 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que crê tenha vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E foi. Aquela serpente ardente do deserto simbolizava quem? A gente consegue ver que o próprio Cristo fala o quê? Que é ele. Que importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, receba a vida eterna. Não, vai receber talvez, será? Não, tem agora, já. Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Quem intentará acusação contra mim? Ninguém. É Deus quem os justifica. Deus me justificou entregando o quê? O filho dele, isso que está falando. Ele não poupou o filho dele por mim? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Cristo morreu por mim. Eu não vou dizer por você. Você tem que dizer isso. Cristo morreu por você? Hein? A pergunta que eu te faço. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? Entende? É o Evangelho. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Por isso que nós não devemos, depois de salvos, ficar pedindo perdão pelo nosso pecado a Deus. Nós devemos confessar, como está escrito lá em João. Se dissermos que não temos pecados, mentimos, fazemos Deus mentiroso. Nós devemos o quê? Confessar. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é poderoso para nos perdoar. Então nós sabemos que devemos confessar que somos fracos, somos errantes. E confessar quando? Todo dia, porque todo dia pecamos. Em pensamentos, em gestos, em atos, em tudo. Em todo o tempo. A cada pensamento há um pecado. Não adianta. A gente, enquanto está nesse corpo, como eu falei, leia tem 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5 fala sobre isso, que gememos aguardando a absorção do corpo. Nós não queremos ser despidos, não queremos perder esse corpo, mas sim o quê? Ser revestidos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não. Ou a angústia? Não mesmo.
ou perseguição, nem pensar, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Temos que entender. Nós que somos salvos, a nossa bênção aqui na terra é essa: sofrer as aflições de Cristo, padecer como cristão, dando um bom testemunho, sendo todo o tempo. Leia Atos 5, que fala isso: justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas não somente isso, temos paz nas tribulações, que a tribulação produz perseverança. Vai falando em Tiago, também fala isso. Em Tiago 1, a partir do versículo 2, fala: irmãos, tem por motivo de dizer grande gozo, ou seja, grande alegria, o passar por várias provações. Em Pedro, 1 Pedro 1, a partir do versículo 6, fala que importa que sejamos contristados com várias provações. Isso aí, a vida do cristão é essa. Observa a vida de Paulo, observa a vida de Pedro, de João, e aí por aí vai. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aqui nesse mundo, a palavra de Deus fala que o mundo nos odiaria por causa do nome de Cristo. A gente conta o Senhor Jesus falando isso já lá nos evangelhos. Então nós temos que entender que se o mundo nos odeia, é por causa do nome de Cristo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente. Eu tô salvo hoje? Estou. E amanhã? Será que amanhã estou? Nem o porvir ou o futuro. Nem o futuro. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa é a palavra do Evangelho. Eu queria trazer uma coisa aqui em destaque. Esse capítulo aqui de Atos 8, no original, o correto, na versão, o primeiro versículo está: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ponto, não tem mais. E essa versão minha aqui, da Bíblia aqui, tem essa parte que está errado. Isso aqui foi uma parte que colaram do versículo 4, se não me engano. Essa parte aqui, ela foi colada e foi copiada e colada e posta aqui em cima. Ela não existe. Então, porque isso aqui dá um condicionamento, tipo assim, que tem que fazer alguma coisa, que fala, mas segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui, ó, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, essa parte de não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, essa parte do versículo 3, a gente vai ver aqui, ó. Viado, ó, segundo filho, sim, semelhante à carne do pecado, pelo pecado, para que a justiça da lei se cumprisse
em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aliás, ao final do versículo 4, ou seja, ele foi copiado e colado para o primeiro versículo. Ou seja, é um erro de tradução isso. Ou seja, está falando que, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em todo o tempo, aqui a salvação está falando realmente isso. Quem realmente crê em Cristo Jesus é sem essa condição, porque essa parte é um condicionamento. Quando a gente fala assim, não, mas tem que andar segundo o Espírito, aí não há condenação. Não. Quem crê em Cristo Jesus não é julgado. A Bíblia não entra em contradição. Então, novamente, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Então, tem gente, pode tirar esse parte aqui, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Mas agora, no versículo 4, aí sim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, no versículo 4, ela realmente está certo, porque aí é o nosso andar, é o nosso desfrutar do Senhor, andar em comunhão com Ele. Mas não é condição para salvação, tá bom? Assim a gente consegue ver em outras traduções que essa parte não existe, que ela vai estar fora. Eu queria agradecer a Deus que vocês possam vir a entender. Realmente, gostaria muito que, se alguém tem uma dúvida de se está salvo, se não está salvo, entenda, se você crê, você está salvo. Simplesmente a palavra de Deus, ela não volta contradição, ela não se contradiz. É entender, Cristo morreu por você. Agora basta saber, você crê nisso? Eu creio, por isso que eu falo, eu tenho a salvação, eu não posso perder. Fique com Deus e espero que vocês possam realmente poder entender, ler a palavra de Deus, orar, pedir ao Senhor para que Ele guie vocês pela palavra, tá bom? Fique com Deus. Amém.